estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes desligar em mim o verdadeiro amor.
Senhor, repreender todas as enfermidades, visitas neste
nesta noite vem trazer, Senhor, a tua poderosa palavra, Pai. Nos leva como instrumento vivo, Senhor, nas tuas mãos, Pai. Vai tirar, Senhor, todo nervosismo, toda tensão, e que ela venha se deixar ser usada pelo teu Espírito Santo, porque o Senhor já tem palestrado ao seu coração, Senhor Pai, e tu venha palestrar o coração da tua noiva nesta noite, pois estamos sendo sensíveis à tua voz e à tua presença, Senhor, neste lugar, que venhamos receber a tua parte, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Salve, irmão Capacito. Eu me sinto alegre de estar nesta casa, pelo convite que a nossa diaconisa Nani, junto com a diaconisa Raquel, fez. Raquel fez primeiro, explodiu, né, Raquel? Aí a mãe foi e me pegou de jeito, né? Quando a gente quer fugir, mas Jesus não deixa. E eu louvo a Deus pela vida desta serva do Senhor, que tem estado aqui todas as quarta-feiras. O trabalho não é fácil, é árduo, mas o Senhor está com cada um de vocês. E eu louvo a Deus por retornar a esta casa. Eu já estava ali sentada e vendo os filmes, né? Na nossa cabeça, a gente vai vendo várias coisas que a gente já vivenciou nesta casa. Eu louvo a Deus por cada momento, antes, durante e depois, que o Senhor tem cuidado de nós. Vamos ler aqui no livro de Marcos, capítulo 4, o versículo 35 até o 40, que diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse: Passemos para o outro lado da banda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo. Assim como estava no barco, havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se um grande temporal de vento e subia as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na polpa dormindo, sobre uma almofada. E despertaram, dizendo: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? O 41 diz assim: E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Os irmãos podem se sentar. Aleluia, louvado seja o nosso Deus. Pregar é uma missão muito grande, né? É algo sério da parte de para trazer uma palavra da parte do Senhor. E quando a Dani me passou o tema, eu comecei a meditar nessa palavra, a qual nós já conhecemos, já ouvimos muita pregação sobre Jesus acalmar a tempestade. E nos dias que nós vivemos, todos os dias nós vivenciamos tempestades na nossa vida e sabemos que Jesus está no ar. Somente aquele que, por meio do qual todo o universo foi criado, ele é capaz de submeter ao seu poder e às leis da natureza. Jesus acalma a tempestade simplesmente porque ele é Deus. Aleluia! Deus acalma seja qualquer tempestade, Ele pode acalmar. Se você veio nesta noite com alguma situação, um coração aflito, com algum problema para resolver, coloca na mão do Senhor que Ele acalma, Ele resolve. Porque o nosso Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. E no final da tarde, Jesus, acompanhando
está no barco. E os discípulos vão até Jesus chamar ele para acalmar aquela tempestade. Enquanto Jesus dormia, os discípulos ali estavam na embarcação, estavam remando, guiando aquela embarcação rumo ao outro lado da Galileia. E quando veio aquela tempestade, os discípulos não sabiam o que fazer. Assim é na nossa vida. Quantas tempestades chegam sobre as nossas vidas? De repente a gente acorda, né? Os dias que a gente acorda, a gente ora, coloca diante do Senhor as nossas dificuldades, limitações, coloca o nosso dia diante do nosso Deus, clamando, pedindo a Ele para que Ele cuide. Mas a gente tem a certeza que Ele vai cuidar, mas tem dias que tempestade aparece. O mar está tranquilo, você sai para trabalhar, você chega no seu trabalho, pode acontecer algo, ou no meio do caminho, ou em casa, alguma coisa acontece, vem um vento, de repente, que você nem espera. Talvez você já não chegou à metade do dia. Outro dia eu saí para ir trabalhar e fui para o trabalho tranquilo, né? No portão, o menino já começou a trabalhar. Ali no portão já começou algo, a menina trabalhava, foi meio grossa, mas Jesus naquele momento me fez eu calar e entender que ela precisava de paz. E eu tinha que transmitir aquela paz para ela. E assim acontece, irmão, porque a gente acorda, tendo a garantia, assim como os discípulos, tendo a certeza que a gente vai passar para o outro lado, mas as tempestades acontecem. E a primeira eu coloquei aqui como tempestade, são tempestades que nos colocam à prova. Tem tempestades que nos colocam em provações, para ver quem é você diante das provações. Quem é você? Quem é você? Aquele que todos os dias fala que serve ao Senhor, que adora o nome dele, mas diante das provações, diante da tempestade, quem é você? É aquele que volta, aquele que se amedronta, que não tem coragem de glorificar, de clamar o nosso Deus. E essa tempestade veio para provar isso. Jesus dá uma ordem para os seus discípulos: passamos
dificuldade que o Senhor coloca à prova, mas Ele permite para provar a sua fé, para saber o quanto você, muitas das vezes nós falamos, mas na prática nós amedrontamos, nós ficamos com medo. E sobre tempestade, um dia o meu primo falando, Deus usou ele para falar comigo e falou que eu ia passar por uma grande tempestade, que eu ia passar pelo vento, mas que o Senhor, Ele garantia a vitória. Irmãos, eu confesso que a tempestade foi um tsunami, né? Um vendaval que quase me levou, quase eu não suportava, porque tinha dias de lutas. Talvez muitas pessoas nos olham e não veem as lutas espirituais que a gente tem para se manter de pé, e a gente tem que orar, tem que buscar o Senhor. E eu passei um período de muitas dificuldades sozinha, mas foi para crescimento. E eu dobrava o meu joelho, orava, levantava, cantava, dobrava o meu joelho de novo, orava, cantava, porque tão grande era o desespero, tão grande era a luta. Mas o mais interessante, quando o Senhor falou com o meu primo, e através dos seus lábios ele falou essa mensagem, ele já estava garantindo: ó, tu vai passar, ó, tu vai passar pela tempestade, tu vai passar pela tempestade, mas a vitória já é certa. Aleluia, glória a Deus, Deus garante vitória. Aí você entende, você fala: Senhor, está doendo, está difícil, eu não vou conseguir. Jesus está dizendo: consegue, você consegue, consegue. Nós colocamos limitações, colocamos o medo, nós não conseguimos muitas das vezes ver a luta e achamos que vamos morrer. E o Senhor falava comigo naquele dia. Eu nunca vou esquecer esse dia que eu estava no quarto da minha casa, morava na Travessa da Cis, e eu orava ao Senhor, e o Senhor falava o versículo, que agora eu não me lembro, mas ele falava: hoje você não entende, mas amanhã você vai entender. Foi para crescimento espiritual. Deus estava me moldando. Aquela tempestade era necessária. Tem momentos da nossa vida que a gente vai entrar em vendavais, em ventos, em tempestades, mas são necessárias para crescimento, para fortalecimento. E é assim que o Senhor nos faz, porque Ele nos ama. O Senhor ama tanto, o Senhor tem um amor tão grande por nós, que Ele permite situações para que o seu servo seja forjado, seja fortalecido. E assim eu consegui resistir à tempestade. Tinha dias que, teve uma vez que a irmã orou por mim, a minha alma doía tanto naquele dia que o meu choro pela tempestade que eu vivia, eu não chorava, eu gemia de tanta luta que foi. Mas hoje eu estou aqui de pé. Hoje eu estou aqui para louvar e bendizer a esse Deus que tudo pode. Aleluia. E os discípulos entraram no barco e, passando algum tempo, começou uma grande tempestade. Marcos, capítulo 4, 37, diz assim: e levantou-se grande temporal de vento e subiram as ondas por cima do barco, de maneira que se enchia. O barco, aquela tempestade estava tão forte que o barco começou a encher. Imagina os discípulos cansados do dia, querendo repousar, e sem esperar que aquela tempestade acontece, e eles vão lá chamar o mestre. Eles chamam o mestre porque a tempestade era muito grande. Eles estavam com medo, porque eles não sabiam como fazer. O mais interessante que nos chama a atenção nessa história, que os discípulos estavam acostumados com a tempestade. Os discípulos, eles eram pescadores.
sei como seria, porque vivenciavam isso sempre que iam pescar em alto mar. Maré, de repente o mar estava calmo, porque em alto mar é assim, né? Muda de repente, acontece tempestade. E aí, eles tinham experiência. Só, irmãos, que eu, estudando a palavra, e o Senhor falava comigo, e não adianta. Muitas das vezes eles podem dizer, eu sou experiente, eu conheço, e eu já sei fazer. Eu conheço isso aqui. Você sabe contar, você pode saber liderar, você pode saber pregar, você pode saber fazer várias coisas, falar bem, mas se você não tiver, se Jesus ele não estiver à frente, se Jesus não estiver no controle das coisas, não adianta de experiência nenhuma, vai ser só você. Se você não colocar tudo que você for fazer diante do Senhor, não adianta. Você pode cantar, vai ser só cantar vazio. Você pode pregar, mas se você não colocar o Senhor diante da pregação, chamar o mestre, chama o mestre, chama o mestre. Tem coisas necessárias que o Senhor está dizendo nesta noite. Chama o mestre, incomoda o mestre. O mestre está no barco. Irmãos, os discípulos conviviam todos os dias com Jesus. A gente convive, a gente conhece. Deus cuida tanto de cada um de nós, nos mínimos detalhes. Mas quando passamos por lutas, às vezes na dificuldade, ficamos com medo, ficamos desesperados, o que vamos fazer? Mas o Senhor está dizendo aqui, chama pelo meu nome, chama pelo meu nome, eu cuido, cedo, acalma a tempestade, seja qualquer coisa, chama o nome do mestre. Jesus, ele não estava fora do barco, ele estava dentro do barco. Talvez em outras pescas eram só os discípulos, eram só pescadores, mas naquele dia, naquela tempestade, estava no barco Jesus, o mestre dos mestres, o Todo-Poderoso, o Filho de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! E ele acalma, ele tranquiliza, ele traz paz. E não adianta as experiências da vida se o mestre não estiver na sua vida. Se você todos os dias não colocar ele como centro, se você não colocar ele como principal na sua vida, é a mesma coisa quando você acorda e você não ora. Você sai para trabalhar, ou você vai fazer alguma coisa, mas você esqueci de orar, ou não falou com Deus, ou falou muito rápido, né? Que às vezes acontece isso, você tem que sair, e aí acontecem várias situações, e você fala, mas Deus conhece meu coração, Deus sabe, mas você precisa todos os dias incomodar, você precisa clamar ao Senhor, você precisa falar para Ele, Jesus, eu sou dependente, eu preciso de Ti, eu não consigo dar um passo sem a Sua permissão. Aleluia! Aquela tempestade foi repentina, eles estavam esperando uma viagem tranquila. No coração deles, na mente, estava tudo bem, ia ser nada. Não era tão grande, mas aconteceu uma mudança climática que transformou em tempestade típica daquela região. E muitas vezes nós vivemos isso. Hoje está tudo bem, amanhã pode não estar. Hoje está tudo tranquilo, amanhã pode não estar. Você pode ir para algum lugar, está tudo tranquilo, e quando você voltar, tem alguma coisa, tem alguma luta, alguma situação que te espera e você não sabe o que fazer. E é muito difícil quando a gente vive dias de guerra, dias de batalha, e a gente fica desesperado. E coloca em Deus os nossos medos, e a gente quer resposta do Senhor imediata. Né? A gente quer que Jesus faça na nossa hora, no nosso momento, no nosso
pedir ao Espírito Santo para que aquele dia conduza, que leve, guarda. E no final do dia, irmãos, nós devemos agradecer, ser grato a Ele. Porque se você não passou, você poderia ter passado pela tempestade naquele dia. Ou se você está vivenciando, você agradece a Deus, agradece ao Espírito Santo pelas orações que Ele leva ao nosso Pai, orações que só Ele sabe levar e o Senhor nos atender. Porque em tempos de guerras, em dias difíceis, é complicado clamar. Tem dia que nós não temos vontade de orar. Tem dias que o medo nos abate, nos chega, a gente fica paralisado. Tem momentos que eu falo, Senhor, hoje eu não estou com vontade de orar. Jesus, eu não estou com vontade de orar, não estou com vontade. Tem dias que assim, a gente passa momentos que a gente não está com vontade, mas é quando a gente não está com vontade de orar, de clamar a Deus, é quando a gente clama e Deus ouve. E Deus responde, porque mesmo quando a gente não está com vontade, dobra o seu joelho, clame ao Senhor. O Senhor quer ouvir, porque é quando a gente realmente, naquele dia que você menos está com vontade de clamar, é o dia que você mais ora. Você começa aos pouquinhos falando e o Espírito Santo começa a invadir o seu coração. E aqui no texto, eu coloquei a segunda tempestade, que é a tempestade espiritual. É um texto aqui no livro de Jonas, capítulo 1, versículo 4 e 5, fala sobre Jonas, sobre o profeta que fugiu da presença de Deus. Que é outra tempestade, é espiritual, que a gente muitas das vezes quer fugir. E conta a história que o profeta Jonas recebeu uma ordem de Deus para pregar em Nínive, na cidade chamada Nínive, a cidade mais importante e poderosa, e também era perversa na Síria. Deus não estava se agradando de tudo que os ninivitas estavam fazendo. E Deus convoca, Deus chama Jonas, porque ele era o profeta. A tempestade dos discípulos era porque eles ficaram com medo. Jonas provocou a tempestade. É tempestade que a gente passa, situações que a gente vive, que a gente quer fugir da presença de Deus. Jonas, ele fugiu da presença de Deus e ele toma uma decisão. Ele vai em direção contrária à vontade de Deus. Ele paga sua passagem para ir até a outra cidade, chamada Tarsis. Por causa da sua desobediência, veio uma grande tempestade. E assim, irmãos, é conosco. Cada um tem um chamado. Deus não nos chamou para ficar sentado no banco sem fazer nada. Deus tem um propósito para cada um de nós. E Jonas, ele quis fugir porque ele não aceitava profetizar o arrependimento para aquele povo. Ele via que aquele povo era perverso, aquele povo era mau. E Jonas faz o que? Ele foge da presença de Deus. Ele achando que com isso, ele paga uma embarcação, compra uma passagem, entra na embarcação e foge. Assim somos nós, queremos fugir da presença do nosso Deus. Eu digo que quando eu cheguei ali na igreja, na Areia Praça Seca, eu também quis fugir da vontade de Deus. Falei, Senhor, eu não quero fazer nada. Eu quero sentar no meu cantinho. Eu não quero fazer mais nada. Senhor, está bom aqui. A única coisa é que quando eu cheguei ali, me perguntaram, eu falei que eu era diaconisa. Eu não falei mais nada. Ninguém conhecia a minha vida. E um dia um pastor, passou-se uns meses, eu sentado, o pastor falou comigo, me chamou e o pastor falou comigo, irmã André, ora, jejua que depois eu vou conversar com você. Eu falei, meu Deus, eu não preciso te falar não, né, Senhor, misericórdia. Eu falei, eu não quero, Senhor Jesus, eu quero fugir, eu quero ficar no banquinho, tá bom do jeito que eu estou, vou para a igreja, eu vou embora.
Deus nos sustenta, porque quando você está proposto, você está diante do Senhor, o coração voltado para fazer a obra, Ele cuida da saúde, Ele cuida da sua casa, Ele cuida da sua família, Ele cuida do alimento, Ele cuida da sua estrutura física e emocional. É assim que o Senhor faz. Às vezes você pensa assim, eu não vou dar conta, mas o Senhor garante quando você está disposto a fazer a vontade. E Jonas, ele entende que ele estava ali até com as outras pessoas poderiam morrer por causa dele, e até ele mesmo, ele pede para ser lançado ao mar. E ele é lançado ao mar e a tempestade acalma. A tempestade se acalma. E Jonas vai parar na barriga da baleia, e a gente já sabe qual é a história, que ele começa a falar com Deus, ele vê a morte, e ele entende que não adianta fugir do propósito, não adianta correr do propósito. Se Deus te chamou, irmão, se Deus te chamou, fala, eis-me aqui que o Senhor, Ele cuida. Ah, mas eu não sei, Ele cuida. Ah, mas eu não consigo, Ele cuida. Ah, mas eu não vou fazer, Ele garante, porque Ele é Deus que cuida de nós, cada um de nós. E assim, não adianta fugir do propósito e de fazer a vontade de Deus, porque Ele é prazeroso. Eu tenho prazer de fazer a vontade do Senhor, porque eu sei que o Senhor é tão bom comigo, nada tem me faltado, o Senhor tem suprido as minhas necessidades, porque quando eu estou proposto, quando nós estamos com vontade, com o coração voltado para fazer a obra, o Senhor garante tudo. E os discípulos vão até onde Jesus estava, dormindo, e despertam o mestre. E despertam e falam, mestre, não te importa que pereçamos? Jesus se levantou, repreendeu o vento e ordenou que o mar se acalmasse. Imediatamente acalmou a tempestade, cessou aquela tempestade, porque o nosso Deus tem poder para todas as coisas. Pode ser um vento, pode ser situações, pode ser dificuldade, mas o Senhor, Ele tem poder, porque o Senhor é dono dos céus e da terra, a natureza, Ele governa tudo, foi Ele quem criou. A tempestade, ela, com o Senhor Jesus, ela passa. Ele mandou aquela tempestade se acalmar, mandou o vento cessar e a tempestade passou. Se você chegou aqui precisando de uma palavra de Deus, irmãos, com dificuldade, com qualquer situação, coloque diante do Senhor. Coloca, clama a Ele, entrega, confia, descansa. Quem prometeu garante. Quem prometeu é fiel, é poderoso. E os discípulos ficaram maravilhados com a soberania do Senhor e perguntavam uns aos outros, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? A gente vê o mundo está num caos. E às vezes eu fico olhando na internet, igreja, jovens, povo, quando eu venho da igreja, junto com as pessoas aqui no dia de domingo, durante, na parte da manhã ou à noite, as pessoas vindo da igreja, e eu outro dia falando com o Senhor, eu falei, como é bom ser servo do Senhor, né? Esse privilégio nem todos têm, nem todos
Foi o Senhor falando comigo que as duas viagens começaram bem tranquila. A viagem dos discípulos e a de Jonas começou tranquila. Mas diferente daquela tempestade, Jonas causou a tempestade pela desobediência. Os discípulos foi para o Senhor provar a fé dos discípulos. Porque pelo relacionamento precisamos ter intimidade com o Mestre. Precisamos entender que mesmo diante de qualquer circunstância, você é um servo do Senhor. Pode o mundo ficar apavorado com qualquer situação, pode o mundo temer qualquer coisa, mas nós, filhos do Deus vivo, não devemos temer, porque sabemos que o Senhor cuida de todas as coisas. Aleluia! É Ele que cuida de todas as coisas. O mundo pode estar no caos, pode faltar isso, pode faltar aquilo, pode ser que o homem vai fazer. Nós temos visto tantas coisas acontecer diante dos nossos olhos, mas eu tenho uma convicção, irmão, que eu quero morar no céu. Eu tenho buscado e falei, Senhor, eu quero viver, porque será em vão você esse tempo todo estar na casa do Senhor e chegar no grande dia perder a grande oportunidade, porque terá banquete, terá morada no céu. Então a diferença aqui é que Jonas fugiu do propósito. E que os discípulos estavam na embarcação com Jesus, mas foram provados para entender que ainda mesmo que pareça, mas o mestre estava dormindo, mas ele estava no barco. Ele estava, muitas das vezes, Deus deixa tempestade para nos testar, para testar a nossa fé, para saber se você acredita, você tem fé naquilo que você fala, que você pode pregar, você pode falar por aí que Jesus salva, que Jesus liberta, mas quantas vezes nós somos murmuradores? Nós murmuramos porque passamos qualquer coisinha, lutas e provações. Eu vou falar um testemunho da minha vida que foi ano passado. O Ronaldo foi mandado embora do trabalho, foi ano passado, acho que foi outubro do ano passado. O Ronaldo foi mandado embora do trabalho e ele tinha feito um acordo no trabalho. Quando completou um ano que o patrão dele assinou a carteira, um dia ele tinha que pagar uma quantia, porque ele trabalhava, ele ficou um ano sem carteira assinada, e quando ele voltou, que ele tinha que pagar aquela quantia, um dia depois que ele assinou a carteira, ele mandou embora. Sem direito a auxílio, sem direito a nada. E aí, como é que faz, irmão? Ele foi trabalhar, é a tempestade, que a gente não sabe a qualquer momento, que a gente vai vivenciar. E ele saiu de manhã para trabalhar no momento. Eu já estava me arrumando para ir trabalhar e ele chega e fala.
Senhor Jesus. Gente, eu quero aproveitar também nessa foto aqui, já convidar as princesas, ali a Carminha e a Cassiana, para também estar vindo recebendo um mimo, um docinho ali, e que Deus continue abençoando a vida de vocês. Vem para cá tirar essa foto com a gente. Em nome de Jesus. Já passa aqui para a missionária Miriam. Passando aqui para o pastor José Joaquim. As considerações finais. Sozinhos no Pai do Senhor. Quinta-feira, curso de avivamento no Monte Eliseu, às 19 horas. Culto público na Travessa Narciso, às 19 horas. E ensaio para o jovem, às 19 horas. Sexta-feira, oração, às 9 horas. Culto de doutrina, às 19 horas. Sábado, EBF, de 8 às 3 horas da tarde. E reunião dos obreiros, às 19 horas. Domingo, Escola Bíblica Dominical, às 9 horas. Culto de louvor e adoração, às 18 horas. E teremos o ar livre às 3 horas da tarde, mas em caso de chuva vai ser cancelado. Lembrando que os irmãos da listagem da EBF, que não esqueçam de trazer o frango descongelado. A ajuda do filho do Maurício. E peço que nós continuem contribuindo com o blog, o Real Missionário e com o filho. Soberano Deus, glorioso e eterno Pai, queremos te agradecer por mais esta oportunidade que nos concedeu a noite desse dia. Estamos aqui reunidos no teu santuário, louvando, glorificando e vivendo o teu nome. Senhor Deus, te agradecemos também, ó Pai, acima de tudo pela tua presença, porque se o Senhor não tivesse mexido da nossa vida, seria em vão. Mas queremos também te agradecer pela vida de cada um dos que quer entrar por essas portas. Agradecemos também ao Deus querido pelos louvores que foi entoado e pela tua preciosa palavra, Deus, que tem vindo nesta noite, de encontro de nossos corações. Muito obrigado. Continua com a tua mão sobre a nossa vida, a tua filha, Diaconisa André, que trouxe essa mensagem nesta noite. Continua abençoando a tua filha, abençoando a sua família, Pai. Glória no teu nome, Pai. Agora, Senhor, estamos chegando ao término deste culto e de retorno para o nosso lar. Te pedimos, no nome do Senhor Jesus, todos em paz, que em paz nós possamos também retornar e chegar ao nosso lar. Fica conosco, te pedimos tudo, te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Uma boa